Conexão Saúde. Apoio Cultural. Suco Life. Laranja da Fazenda. H Saúde. Seu plano, seu hospital. Conexão Saúde no ar, programa 100% dedicado à nossa saúde, ao nosso bem-estar. O assunto de hoje é depressão na adolescência, coisa seríssima. O problema não só existe, como já é bem prevalente no universo teen. Atinge 1 em cada 5 jovens entre 12 e 18 anos. A Organização Mundial da Saúde alerta que este número tende a aumentar. Conversaremos sobre os sintomas, os tratamentos, o que fazer em família para contornar este problema. E nós vamos receber aqui a Thaís Ebeide Nigro, que é psicóloga, psicoterapeuta e também orientadora profissional. Thaís, seja muitíssimo bem-vinda aqui no Conexão Saúde. Obrigada, Priscila, pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um assunto que é tão importante hoje em dia, né? Muito importante, você sabe que eu amo receber psicólogos aqui no programa. A gente tem muito o que conversar hoje, ainda mais um assunto seríssimo, como a depressão e a depressão na adolescência, né? De maneira geral, na fase infantil, na fase adolescente. Essa fase nem criança, nem adulto, que todos nós passamos, né? Todos nós sobrevivemos à adolescência. E tem muitas pessoas que passam pela depressão. Como que você pode caracterizar pra gente a depressão na adolescência? A depressão é um sentimento que o jovem tem de não se sentir importante, de não se sentir valorizado. A depressão ela pode ter várias causas, né? Ela pode ter causas biológicas, emocionais, sociais. E aí, dentro da depressão, incluem sintomas como tristeza constante, uma baixa autoestima, uma perda de prazer nas atividades que antes eram interessantes, pode ter perda de sono, né, insônia, perda ou até aumento de apetite. Então, assim, a depressão é diferente de uma simples tristeza. Né? Tristeza, medo, raiva, alegria são emoções básicas, mas o que caracteriza a depressão é a intensidade desses sintomas, a frequência com que esses sintomas estão acontecendo dentro da vida daquele jovem. E realmente, né, você falou de algo muito importante, a adolescência ela não é um fenômeno universal. Né, tem culturas onde não existe a adolescência, existe a puberdade, as transformações físicas, mas não existe a adolescência. Ela é um fenômeno cultural que não é em todas as culturas que existe. Né? Então, é um período de transição, é um período de crise e envolve muitas transformações mesmo. O diagnóstico da depressão em um adolescente, eu acredito que seja meio complicado, porque é meio parecido com as mudanças já comportamentais desta idade. Ah, meu filho dorme, meu filho fica o tempo inteiro no computador, meu filho não sai do quarto. Então, assim, na adolescência existe já essa tendência do adolescente começar a ter alguns comportamentos diferentes do que ele tinha quando criança. Exato. E para a gente diagnosticar um adolescente depressivo, é mais difícil? Como que é? Como que o pai que está lá em casa, a mãe que está em casa, pode perceber que o filho tem essa tendência ou está com depressão, com alguns sintomas, com alguns sinais? Porque ficar no quarto o dia inteiro, eu acho que eles acabam ficando. É videogame, é rede social, é celular, diminui, né, o relacionamento interpessoal. E a gente pode pensar, é adolescente, é aborrecente. Difícil, não é? É difícil. Eu acho que os pais e as pessoas que convivem com os jovens que estão na fase da adolescente, professores, pais, familiares de um modo geral, precisam estar abertos para olhar a depressão não como uma frescura ou vai passar, não é nada. Precisamos ter um olhar muito atento mesmo, porque é uma doença séria. E o que diferencia, assim, o que faz você ter esse diagnóstico é mesmo a frequência, a intensidade e se está tendo prejuízos, por exemplo, na escola, se diminuiu o desempenho escolar, se esse jovem não tem mais realizado as atividades que antes ele realizava com prazer,
pode ter um retraimento social, um isolamento social, problemas nas relações, então até problemas físicos. Então eu acho que o diagnóstico engloba muitas questões, né? Mas e o jovem também pode pedir ajuda. Pode. Alguns jovens pedem ajuda aos pais. pedem, alguns pedem. Isso depende muito do canal de comunicação mais aberto que existe com os pais ou não, né? Por isso que é importante os pais não julgarem, não agirem de acordo com o moralismo, sempre estar abertos para entender o significado de cada atitude daquele jovem, o que está acontecendo. Então, tentar abrir uma comunicação clara é sempre muito importante e com esse olhar aberto, sem julgamento. Quando a gente fala das questões sobre sexualidade, dificuldades em lidar com frustrações, bullying, pressão da escola, pressão da carreira, alta expectativa dos pais, a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, porque talvez isso pode ser causas para a depressão de um adolescente? Sim. Não saber lidar com frustração. O que seria a frustração? Qual a importância da frustração para nós pais e as crianças? Sim. Nós podemos ensinar desde cedo uma criança a lidar com frustração, a lidar com os limites e a lidar com as próprias emoções, conversando, explicando, por exemplo, olha, filho, eu sei que você nesse momento está com raiva, mas existem formas de lidar com a raiva, você pode bater nessa almofada e incentivando a expressão das emoções, mas dando caminhos que não sejam destrutivos para essas crianças, para esse jovem lidarem com isso. É importante porque tem muitos pais que veem que as crianças estão com raiva, porque raiva é um sentimento que todos podem sentir e as crianças também. Natural. Bate, põe de castigo, recrimina, e isso só intensifica esse sentimento. Sim, reprimir não é o caminho. Eu acho que assim, limites, eles precisam existir, eles são importantíssimos, é saudável que tenha limites, mas repressão não ajuda nesses casos. E assim, a adolescência é uma fase de crise, porque tem pressões da sociedade, pressão sexual, pressão afetiva, pressão profissional. Cada vez mais os jovens são cobrados a terem altos desempenhos. Podemos pensar nos vestibulares, eu que trabalho com os alunos que estão para prestar vestibulares. Então, é muita exigência, é muita pressão e é muita transformação. Por isso, é um momento de crise. Então, a escuta aberta, podemos fazer trabalho preventivos também. Então, o que acontece? Até o final da adolescência, a personalidade não está totalmente fechada. Então, é como se a gente fosse pensar numa argila que ainda está mole na infância. Você pode ir mexendo com essa argila, e moldando e fazendo um pouco do jeito que você quer para que fique bom. Mas, quando chega no final da adolescência, 20, 22, 24 anos até, essa argila seca. E o trabalho já não é mais preventivo, o trabalho começa a ser um trabalho de tratamento de cura. Então, assim, se pudermos trabalhar com prevenção, cuidando das emoções, abrindo essa comunicação clara, eu acho que todo mundo tem a ganhar muito, né? Então, o trabalho que eu desempenho, por exemplo, num colégio aqui da cidade, é um trabalho preventivo, né? Como que é esse trabalho? É um trabalho que visa desenvolver a maturidade nos alunos de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. É um trabalho onde eu ajudo esses jovens a escolherem uma profissão a partir do autoconhecimento, a partir dos seus próprios interesses. E é um trabalho que ajuda a desenvolver maturidade para lidar com diversas situações de provas, de vestibulares e da vida. Então, nós discutimos medo, síndrome do pânico, bullying, transtornos de ansiedade. Existe esse momento, existem momentos... muitos jovens com transtorno do pânico? Sim, existe. Bastante. Então, é um trabalho que não é individualizado. É um trabalho em grupo, mas tem essa intenção de profilaxia da neurose, de trabalhar com prevenção. Porque depois o trabalho fica mais difícil. E os pais precisam estar muito abertos, a família, a escola, a olhar esses jovens, a acolher, a cuidar, perceber, olha, esse jovem está mais quieto, está mais isolado, o que será que pode estar acontecendo?
Então, E quando a gente fala de prevenção, que é, né, para todas as patologias, a prevenção é saúde. E quando a gente fala de prevenção para adolescência, a gente começa pela infância. sim, na Para verdade, ter um adolescente mais seguro ou um pouquinho menos inseguro, com uma base mais forte, a gente tem que fazer com que a nossa criança, né, dos 3, dos 2, eu não sei qual que é a idade, ou desde sempre, a sentir segurança, mas a não ter medo de errar. Como que é isso? A ter as frustrações, receber não e não ficar triste porque o seu bebê começou a chorar. Os pais são muito protetores, não estão? eu acho que assim, a minha forma de ver, por tudo que eu tenho estudado até agora, é que a formação da personalidade, ela vai começar desde sempre, assim, desde a vida intrauterina, desde como foi planejado o nascimento dessa criança, se foi planejado, se foi desejado. Então, a partir daí já começa a acontecer muita coisa. Então, eu acredito que a formação da personalidade, da forma como esse indivíduo vai encarar as situações, tem muito a ver com isso, desde o histórico intrauterino. Então, nós nascemos com um temperamento. Esse temperamento, mais as nossas experiências, as vivências, os significados que o indivíduo dá para essas vivências, formam a personalidade. E aí, dentro da personalidade, existem várias formas de reagir. O que dá para ir fazendo é orientando um jovem, trabalhando com ele os significados das experiências que ele está tendo agora na adolescência, para que ao formar a personalidade, isso seja menos traumático, ele tenha menos dificuldade em lidar com as situações. Tá ótimo. Mais ou A menos gente isso. vai falar um pouquinho de resiliência no próximo bloco e também das consequências da depressão. Da resiliência, porque eu tenho uma pergunta para vocês. Muita gente acredita que as pessoas reagem, né, da mesma forma. E na realidade não, a gente reage de maneiras diferentes. Tem gente que coloca muita culpa, porque meu pai era alcoólatra, porque minha mãe aconteceu isso. E tem filhos de pai alcoólatra que não seguem o mesmo caminho e tem filhos que seguem e dão a mesma resposta. Porque meu pai era alcoólatra, hoje eu não sou, não chego nem perto. Tá ótimo, então a gente resolve essas dúvidas no próximo bloco. E Thaís, agora a gente tem um bloco que chama Mitos e Verdades sobre a Cirurgia Plástica. E a pergunta de hoje para o Dr. Marcelo Mariottini é: Dr. Marcelo, se eu fizer a cirurgia de orelha, não poderei usar óculos? Mito ou verdade? Mitos e verdades da cirurgia plástica. Isso é um mito. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Marcelo Mariottini, cirurgião plástico aqui de Araraquara. Em relação a essa questão feita sobre a otoplastia, a cirurgia de orelha, se operar você não poderá mais usar óculos. Por que é um mito? A reconstrução da orelha, a cirurgia de otoplastia, visa a reconstrução de áreas anatômicas e o reposicionamento da orelha apenas, e não o colar na orelha sem deixar espaço atrás. Dessa maneira, nós podemos continuar utilizando óculos, aparelhos auditivos ou outros dispositivos auriculares, sem nenhum problema. Essa cirurgia pode ser feita a partir dos 5 anos de idade. Geralmente é o período em que as crianças começam a ir à escola e podem sofrer o bullying. Sendo assim, indicado já o procedimento nessa fase, uma vez que a orelha já está com sua formação completa. Fica a dica então, gente. Até a próxima. Muitíssimo obrigada, Dr. Marcelo Mariottini. E agora eu tenho uma super dica para você cuidar muito bem da sua saúde, porque a gente precisa de um plano que a gente confia. E o H-Saúde é a união de um plano com quase 40 anos de experiência, com a tradição centenária do Hospital Carlos Fernando Malzone. São mais de 100 médicos e equipe multidisciplinares só em Matão. O pronto atendimento 24 horas, exames e procedimentos de alta complexidade bem pertinho aqui da gente, da nossa região. Se você estiver fora de Matão, o H-Saúde oferece mais de 200 pontos para urgência e emergência em todo o Brasil. Planos individuais e condições especiais no plano empresarial. Oferece muitíssimo mais qualidade de vida para você, para sua família, seus colaboradores,
com um investimento muito menor do que você imagina. Com o plano do H-Saúde, você fará parte de uma das mais respeitáveis instituições de saúde da região, o Hospital Carlos Fernando Malzone. O hospital, pessoal, Carlos Fernando Malzone de Matão é sim referência aqui na nossa região. Ligue para o H-Saúde, que é 16 3383 9333. H-Saúde, seu plano, seu hospital. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, hoje o assunto é depressão na adolescência. Recebo Thaís Zebeide, psicóloga aqui no estúdio. É um assunto seríssimo, Thaís. Estávamos conversando, já estávamos no momento da consequência da depressão na adolescência. Sim. O que pode acontecer com um adolescente depressivo? Um adolescente depressivo pode ter várias consequências, desde o baixo desempenho na escola, como nós dissemos, na universidade, o isolamento social, então ter um prejuízo na socialização. Podem surgir diversos problemas de saúde, doenças de pele, enfim, tem uma variável enorme de doenças que podem surgir a partir da depressão. E precisa ser tratado porque dentro da depressão também existe a automutilação, que não está só associada à depressão, mas também é uma das características, é um dos sintomas, né? A automutilação é um fenômeno até que recente. Nos últimos 20 anos tem aumentado muito o número de jovens que se automutilam. Já é um problema de saúde pública. Olha que preocupante. A automutilação, para quem está em casa, os adolescentes começam a se cortar, começam a se autoflagelar, é isso? A automutilação é ferir o próprio corpo e pode ser com vários instrumentos. Pode ser com uma faca, com gilete, com compasso, com objetos pontiagudos, em casos menos frequentes, mas com queimaduras, com se bater, se beliscar, se arranhar. Então existem várias formas de automutilação. E é um problema muito sério porque significa que o jovem está vivenciando uma dor muito intensa, muito profunda. E ele se automutila para sentir algum alívio com isso, né? A dor emocional é tão grande, é tão profunda, que ele se corta e sente algum alívio. Alguns colocam até sabão por cima do corte para sentir arder, para ter uma sensação de alívio daquela dor emocional que é muito maior. Né? Muito maior que a dor física é a dor emocional que ele está sentindo. Eles preferem sentir a dor física à dor emocional? Sim. É como se a dor física poupasse a dor emocional? É como se trouxesse um alívio. Olha que estranho, né? É bem importante e é um fenômeno que pode ser contagioso, assim. Então, que se estranho, existe... não, que triste, na realidade. É triste, né? A pessoa chegar a esse ponto de se automutilar. É um recurso, né? Na falta de recursos internos para lidar com as emoções, como nós estávamos falando anteriormente, né? É um recurso que o jovem utiliza, né, na falta de outros. Então, dentro da automutilação, pode ter uma sensação de dormência, de não estar sentindo mais o próprio corpo. Então, por isso se corta para sentir vida, para sentir que está vivo, está acordado. E é muito sério. Não, o desejo de morte é diferente do desejo da automutilação. Né? O desejo de dor. O suicídio é uma das consequências da depressão e no suicídio a pessoa tem menos métodos do que na automutilação, é menos frequente, né? Muito mais perigoso. E no suicídio existe o desejo mesmo a intenção de morrer, né? Não o desejo necessariamente, mas a intenção de morrer. Finalizar com a dor, não aliviar a dor. Acabar com o próprio sofrimento, não quer acabar com a própria vida, quer acabar com o sofrimento daquela vida, né? Mas a intenção é a morte. Já na automutilação, a intenção é o alívio. Então, isso é muito comum. E, na verdade, existem grupos nas redes sociais que trocam informações sobre automutilação.
tá muito frequente, tá acontecendo muito esse fenômeno hoje em dia, entre os jovens especialmente. Eles trocam informações de como se automutilar, é isso? De como se automutilar, do que Qual a sentem. melhor forma Do que sentem, como foi o dia, né? Depois de que acontecimento se automutilou. Então, eles trocam muitas informações. Existe um perfil de um adolescente que se automutila, um perfil padrão ou não? É variado? É variado, mas assim, os jovens, na maioria das vezes, usam roupas compridas, blusas compridas, têm vergonha, não contam pra ninguém, escondem isso, assim. Alguns também se mutilam como uma autopunição, se sentem inúteis, se sentem sem valor, se sentem fracassados e se punem dessa forma. Então requer muito cuidado e acompanhamento psicoterapêutico, muitas vezes psiquiátrico, né? Então, tanto na depressão como em outros transtornos, em outras doenças, é sempre necessário um acompanhamento psicoterapêutico, porque quanto mais você fica sem tratamento, vai ficando pior o quadro. E muitas vezes é necessário entrar com a medicação, sim. Eu imagino uma família que se envolve nessa problemática. Você que trabalha com esse público, como ajudar a família a ajudar essa pessoa? Porque a gente que não está sentindo, eu penso por mim, a gente não sente isso, nunca passou por isso. Como ajudar essa pessoa que a gente não entende porque ela está se automutilando ou com tendência, né, com ideação suicida, porque hoje muitos adolescentes têm a ideação suicida, muito recorrente. Como ajudar essa pessoa realmente? A pessoa que não entende por quê. Porque muitas pessoas falam, tenha força, vai dar certo. E tem certos conselhos que nessas horas eu acho que não adiantam em nada. Porque a pessoa sabe de tudo isso, sabe da lição, mas não consegue praticar. Eu acho que o que não pode acontecer é um julgamento da família. Você pare de fazer isso é frescura. Esse recriminar esse comportamento não vai ajudar em nada. É procurar ajuda, porque às vezes nem o jovem sabe por que ele está fazendo. Então, procurar um profissional especializado nisso para entender com este jovem a dinâmica, o que está acontecendo, o significado disso. Então, às vezes, o pai, uma mãe, um responsável não tem condições de acessar, porque nem o jovem sabe falar, né? Sabe expressar isso tudo. Então, é buscar ajuda de alguma forma, é acolher, é mostrar que está junto, que está ali para o que precisar, para o que o jovem precisar. Então, um envolvimento maior. Um envolvimento maior, uma acolhida maior, uma paciência. Né? E não buscar ajuda. Criticar, não julgar. Criticar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, cada caso tem um porquê do jovem estar fazendo isso. Tem muito, assim, dentro da área da saúde, eu acho, né? É difícil a gente generalizar, mas sempre a gente precisa olhar um indivíduo caso a caso, de acordo com a história dele, de acordo com o momento que ele está vivendo atualmente. Então, nós vivemos numa sociedade onde há muita comparação. Uma competitividade enorme, ainda com mídia social, piorou. Piorou. Principalmente para os jovens. Principalmente para os jovens, é muita exigência. E no modelo comparativo, o jovem sempre vai se sentir um fracassado, porque sempre vai ter alguém que fale mais idiomas do que ele, alguém que tem uma nota melhor, alguém que tem algo a mais que ele não tem. Então, se entrar nesse modelo comparativo, a sensação de fracasso vai ser muito recorrente, muito constante. Ótimo. E como que a gente pode... Quais são as recomendações que você daria para o pai, para uma mãe que está em casa agora? Além desse envolvimento, é sempre buscar um profissional. O que a gente pode perceber do filho? O que a gente pode deixar de últimas recomendações? Acompanhar a vida escolar, acompanhar quais são os amigos, onde está indo, que lugar está frequentando, se esse jovem está apresentando comportamentos diferentes do que ele apresentava antes, se ele está tendo mais dificuldade com o sono, se o rendimento escolar diminuiu,
se ele está comendo muito ou perdendo o apetite, se as atividades produtivas, prazerosas, que faziam bem, que são saudáveis, estão sendo deixadas de lado. São algumas coisas para serem olhadas. E não se sentirem culpados, porque a gente até falou no bloco passado que a gente ia falar, tem pai, né, tem crianças que falam, olha, eu não sou alcoólatra porque meu pai era, reagiu de uma maneira diferente, teve essa resiliência maior, que a gente falou que ia comentar agora, vamos comentar um pouquinho rapidinho, que a gente tem poucos minutos. Mas os pais às vezes se sentem muito culpados, pensam, onde eu errei? Quem errou? O que aconteceu? Né? Chega um filho com uma ideação suicida ou com uma tentativa de suicídio, porque deve ser muito um baque para a família. Com certeza. É culpado? Existe um culpado? Como que a gente pode enxergar isso em relação à culpa? Acho que não cabe culpar ninguém, não vai ajudar. Os pais, na maioria das vezes, tentam fazer o melhor que eles podem. Errar, todos vão errar. Eu sou mãe, eu erro. E isso faz parte. Não existe um pai ideal, uma mãe ideal, perfeitos. E eu acho que o exercício que todos nós, aliás, precisamos fazer é se responsabilizar pelo que está acontecendo de alguma forma. Assim, não falar que eu estou assim por causa disso, do outro, né? Assim, como eu estou recebendo essas vivências, quais os significados mesmo, que eu já falei disso, né? Que eu estou dando para essas vivências. Então, eu acho que dentro da psicoterapia, uma ajuda é essa, assim, a ajudar o jovem a se olhar, a ver o que pode estar gerando tudo isso. Como ele administra todas as emoções. Como ele administra. E a resiliência é um termo que a psicologia emprestou da física, que é a capacidade de um indivíduo lidar com uma situação adversa e encontrar um ganho nisso, um aprendizado com isso, né? Então tem jovens que têm mais resiliência, tem jovens que não, mas tudo precisa ser desenvolvido, ensinando a lidar com frustração, com as situações adversas. Psicóloga Thaís Zebeide Crescenzio Nigro. Isso. Muitíssimo obrigada. O papo foi muito bom. Eu acho que a gente tem que sempre aqui, né, conversar sobre depressão. Depressão é assunto sério. Hoje estamos já com crianças depressivas, adolescentes, adultos. A gente pensa que é uma doença de gente grande e cada vez mais ela se expande para todas as idades. Então é um assunto... Desculpa, tivemos até uma campanha em setembro, Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. O índice de suicídios diariamente aumenta muito, é assustador a estatística. A 4 segundos uma pessoa se suicida no mundo. É muito alto o número, né? Então precisamos cuidar da saúde mental mesmo, não é frescura, é necessidade. É necessidade, é isso mesmo. E agora, falando em saúde mental, a gente tem o nosso o quadro Beabá do Amor, para cuidar dos nossos relacionamentos, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, com a psicóloga, a psicanalista Luciana Marquesan. Ela vai dar o seu recado agora pra gente. Beabá do Amor, apoio cultural, Vida em Análise, por Luciana Marquesan. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Marquesan, eu sou psicóloga e psicanalista e mais uma vez estamos aqui no bloco O Beabá do Amor. Vamos falar um pouco sobre amor e relacionamentos? Inclusive, se vocês estiverem gostando, me sigam no Instagram, @Vida em Análise. Bom, hoje a gente vai falar sobre o que a gente deve esperar do amor. Quando a gente fala em amor, muitas vezes as pessoas têm uma definição equivocada, que pensam que o amor é aquela sensação gostosa, de frio na barriga, de vontade de ficar grudado um no outro, de não tirar o outro de vista. Na verdade, isso é paixão, né? Como a gente já disse aqui em alguns programas anteriores. Quando a gente fala em amor, a gente fala de sentimentos que nos remetem mais à paz, a aconchego e à harmonia. Muitas pessoas, como eu disse, têm essa visão equivocada e falam, mas peraí, então amor é isso? É só isso? Amor é chato, então é uma coisa muito pacata. Mas na verdade, o amor não é chato. O que torna uma relação amorosa chata são as próprias pessoas. As pessoas que são chatas e não o amor. Aquela pessoa que não se reinventa, que não se recicla, que está sempre vivendo a mesma vida, na mesma rotina, que não busca coisas novas, que não saem, não leem livros, não buscam coisas diferentes para a sua vida, isso sim são pessoas chatas e elas acabam passando essa monotonia para o relacionamento delas. Então, quando a gente fala em amor, é aquela sensação que a gente tem de que
um ao lado do outro, a gente se abastece de energia boa, e cresce, e evolui, e faz bem para nós mesmos e para o outro. Então é uma coisa mais estável, mais harmoniosa, menos oscilações de sentimentos. Isso sim é amor. Na verdade, a gente sempre confunde porque a gente está muito acostumado a ver filmes e livros e novelas dos finais felizes, que tudo termina, eles foram felizes para sempre. Na verdade, no filme, nos livros e nas novelas, isso tem que existir, porque imagina que uma relação amorosa mais estável, mais harmoniosa, não é roteiro de filme, não é verdade? Então os filmes, eles sempre exploram essa parte mais emocional, mais forte, mais aventureira, porque é o que dá roteiro, né? É o que funciona. Para mim, o viver feliz para sempre é viver em paz, em harmonia com a pessoa que você escolheu para viver a sua vida, para viver o seu caminho. Então, isso sim é viver feliz para frente. Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos semana que vem. Muitíssimo obrigada, Luciana. Eu acredito que a gente precisa realmente construir relacionamentos saudáveis e realmente tirar das nossas vidas os relacionamentos que não nos levam para cima, não é isso? E a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com Cozinha Saudável. De volta ao Conexão Saúde, e hoje eu tenho certeza que vocês vão amar a receitinha deliciosa que a gente fez para vocês. Mas antes eu quero falar do suco de laranja Life, que é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer? Não contém adição de conservante, açúcar, água, ou seja, 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. Suco 100% integral, prontíssimo para beber. O Suco Life tem embalagens de 300 ml, 1 litro, 2 litros, 5 litros e até 200 ml. Todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva a Life! E vamos direto para um dos lugares mais saborosos aqui de Araraquara, que é o restaurante Tijuca. Tijuca Restaurante Bar. Cozinha Saudável. Cozinha Saudável no ar, e eu estou aqui com o chefe Narém, meu queridíssimo companheiro de Cozinha Saudável. Opa. Esse mês de fevereiro inteiro, né, chefe? Esse mês de fevereiro inteiro, só receita boa, hein? E assim, coisinha leve para verão, bem gostoso, viu? Estamos aqui no Tijuca Bar e Restaurante, que é o ponte mais carioca de Araraquara. E teremos o que hoje de bom, chefe? Hoje nós vamos fazer um espaguete sem glúten. Nossa! Vegetariano. Chefe, que chique. Vamos fácil? Lá. Fácil. Eu consigo fazer esse macarrão? Consegue. Então tá bom, Então, a gente vai utilizar uma cenoura que rende muito. Uma cenoura vai render bastante. Parece pouco, mas vai render bastante. Eu tenho aqui um aparelhinho que é fácil de encontrar na cidade aí, tá? Na região. Qualquer lojinha de R$1,99 encontra esse aparelhinho. Ele faz o espaguete para você do vegetal que você escolher. Dá para fazer com uma cenoura, dá para fazer com pepino, dá para fazer com abobrinha, enfim, uma infinidade de tipos de espaguete, né? E é muito fácil, não tem muito mistério. Você descasca a cenoura e depois com esse aparelhinho você vai fazer o espaguete. Vai fazer as tirinhas do espaguete. Isso. Olha que fácil. E fica padronizado, fica bonito, exatamente, né, chefe? Exatamente. E assim, é um espaguete bem legal. E assim, não vou fugir do roteiro espaguete macarrão, né? Nós vamos fazer com molho de tomate, nós vamos pôr o queijo parmesão, vamos adicionar uma crocância, que é as nozes aí, e um aroma maravilhoso, manjericão. Delícia, chefe Narém. E Okay? que fácil, são poucos ingredientes, Isso. rapidinho de fazer. Com esse aparelho aqui, a gente descasca a cenoura, a gente ainda corta a cenoura Corta e faz o padronizada. espaguetezinho aí do jeito e na quantidade que você quer. Perfeito. Ok? Vou colocar aqui, já tenho minha água fervendo aqui, vou colocar o meu espaguete. Você coloca sal na água, chefe? Coloca um pouquinho. Eu vou colocar aqui, mas só um pouquinho mesmo Entendi. pra dar um gostinho na cenoura.
Tá. Ok? Bem. Deixa eu usar minha colher aqui. E um detalhe, viu, Pri? Assim, a cenoura, por ela estar assim no formato de espaguete, ela cozinha muito rápido. Então, assim, se você gosta de sentir uma crocância a mais, você não deixa cozinhar muito. E também Deixa al dente. deixa ela meio al dente. Aqui a minha água estava fervendo. Um bom segredo aí para quem gosta de fazer em casa é você pegar, você deixa a tua água fervendo, você joga o legume nessa água. E aí assim, ela vai parar de ferver porque caiu a temperatura da água. A hora que ela voltar a ferver, você conta 5 minutinhos no relógio e tira. É o ponto ideal para qualquer tipo de legume. Olha que dica preciosa para você que cozinha em casa. Chefe Narém, você faz aqui no Tijuca esse Nós macarrão fazemos de aqui, cenoura? nós costumamos fazer aqui no Tijuca o de abobrinha. Ah, que é uma E delícia. é uma delícia. Eu hoje estou fazendo aqui de cenoura aí, vamos ver o que o nosso público acha Porque aí, de né? abobrinha é muito já disseminado. As pessoas sabem, todo mundo costumam conhece, fazer. E a gente todo não mundo sabe. pensa assim que cenoura também dá para fazer. Exatamente. Né? Por isso que nós estamos aqui inovando no Cozinha Saudável. Sempre. Vamos lá. Vai, Enquanto chefinho. isso, eu vou dar uma picadinha de leve aqui nas minhas nozes, que vai acrescentar uma crocância aí na nossa preparação, né? Aqui é super, assim, só pra... Muito bem. Só uma leve picada. Pronto. Esse aqui Já tá pronta. já tá pronta já. O nosso macarrão já estar num ponto quase sensacional, mas vai ficar sensacional, hein? O chefe Narém hoje está muitíssimo animado. Hoje eu estou. Ele está com a tocha toda. Estou. Muita Pri. criatividade. E assim, aqui é assim, a gente gosta de experimentar antes, Claro. né? É verdade que o macarrão normal mesmo, se tacar na parede e grudar, tá pronto? Você já ouviu falar? E aí ele já passou do ponto, né, Já Pri? passou do ponto. Vamos lá, Pri, sem cerimônia. Será que já tá bom? Como ele está? Tá durinho ainda, eu acho. Tá Experimenta. Ou tem que ser nesse ponto? Eu acho que tem que ter desse ponto, você vai entender o porquê. É, porque você ainda vai fritar na frigideira? Exatamente. Agora eu vou tirar a minha panelinha do banho-maria aqui, né? Da minha espagueteira. Ok? Vou colocar a minha frigideira aqui. Nesta minha frigideira, o que eu vou colocar? O meu molho de tomate. Molho de tomate que você pode fazer em casa ou comprar pronto, eu prefiro fazer, né? Tudo bem artesanal. Aqui no Tijuca é sempre tudo bem artesanal, bem... Aqui é feito caseiramente esse molho de tomate. e Artesanal, delicioso. delicioso, vai ser assim, você vai... E para quem não gosta de fazer ou não tem tempo, use o molho da Predileta Alimentos, que é feito com muitíssimo amor. Né, chefe Isso, Narém? com certeza. Se for comprar, eu compro da Predileta. Pois é, eu prefiro fazer o meu. Não dá pra falar isso sobre um chefe Não cozinheiro, dá, né? não Mas dá, eu sou- como todos, né, simples mortais, Exato. O que acontece, Pri, é assim, eu defendo muito quem faz em casa. Claro, Mas claro, claro. você é um profissional liberal, ou você tem uma vida super corrida no dia a Não tem- dia. Tem dia que não tem como, Não né, tem chefe? como, não tem como. O nosso macarrãozinho tava meio duro, né? Então, o que eu vou fazer? Pra incorporar o sabor do molho, o que eu vou fazer? delícia. Eu vou deixar ele ferver mais um pouquinho aqui no molho. Pega o ponto no molho, né, chefe? Exatamente. Vale lembrar que, assim, alimento saindo fumaça, ele tá cozinhando. Ah, é? Ele tá cozinhando. Ele Olha, não para de dicas. cozinhar. Ele não para de cozinhar. Enquanto ele estiver saindo fumacinha, ele continua cozinhando. Quantas vezes você não fez macarrão, você pega o macarrão, tá bom. Aí, a hora que você termina, você chega lá na mesa, nossa, tá já molengo, desmanchando, né? Porque ele continuou, Por né? conta disso, ele continua. Aí, Pri, aqui no nosso molhinho, bem simples, não tem, assim, segredo nenhum. Não tem segredo essa receita Não tem facílima para segredo. você fazer aí na sua casa, hein? Exatamente, um fiozinho de azeite para dar um azeite, saborzinho. em tudo dá azeite, né? Dá. Justamente.
Tá, o Eu azeite sou fãzaça de azeite. Azeite é uma coisa que Olha, adoro quando os chefes de cozinha fazem isso. tá chegando aqui, só dar uma fervida para incorporar os sabores aqui e tá pronto. E já tá pronto. E quando que a gente coloca? As nozes só quando ele tá pronto realmente? As nozes e o manjericão sempre por último. A nozes, por que eu digo por último, Pri? Porque o que acontece? Se você colocar, essas nozes elas vão amolecer porque ela vai cozinhar. Sim. O manjericão a mesma coisa. Tem que ficar crocante. Tem que ficar crocante, tem que ficar aromático, né? Então, o segredo é apagou o fogo, você vai lá, coloca. Ai, que entendeu? delícia. Gente. Aqui as nossas Já folhinhas pensou de em manjericão. colocar Vou colocar nozes no inteira, macarrão? mesmo, porque, né? Aprovadíssimo, chefe Narém. Olha, eu sempre venho almoçar aqui no Tijuca. Faz tempo que o Tijuca está aprovado e que essas receitas do chefe Narém também estão aprovadas. Opa, mas com nada certeza. como entender, saber aqui ao vivo e a cores como que se cozinha com o chefe Narém. Olha o cheiro desse. Uma delícia. Olha o cheiro. Cheirosíssimo esse macarrão. Né? Vamos colocar num prato bonito para mostrar Vamos. pro pessoal como é que fica? Vamos. Pera lá que a gente vai colocar num prato. Então vamos montar o nosso prato poderosíssimo com esse macarrão delicioso, sem glúten, natural, Sem glúten. saudável, de cenoura, fácil de fazer, com nozes e manjericão. Sabe aquela noz que ninguém comeu lá atrás no Natal? Aí, ó. Guardou? Guardou, ó. Usa aqui e agora. Olha só que gostoso. Que gracinha. Agora, com muito ou com pouco queijo, já que é ao gosto do freguês. É porque eu que como tudo aqui no Cozinha, com muito parmesão. Um parmesão de boa qualidade faz toda a diferença, viu, Pri? Nossa, aqui a gente utiliza só marcas de primeira qualidade. Então eu posso te afirmar que este vai ser Eu sei que o Fabiano tá ali, nosso cinegrafista, de olho nesse macarrão. Eu vou ter que dividir com ele. Mas olha, Fabiano, olha o que a gente está sendo presenteado aqui no Cozinha Saudável. Eu vou experimentar para quem está em casa, saber realmente se eu gostei ou não desse macarrão de cenourinha. Será que tá muito quente, chefe? Acho que não, né? Agora me fala da textura. Uma delícia, é o dente. Muito bom. Chegou. Tá vendo? Esse que tem uns toquezinhos super importantes. Pode casar, chefe Narém. Vou casar. Pronto. Tá prontíssimo para casar. Conta uma novidade, alguma coisa aí do Tijuca. Hoje é quarta-feira. Toda sexta-feira tem muita coisa boa aqui? Nossa, toda sexta-feira tem coisa boa. É sempre assim. Toda quinta e todo sábado pode vir que é samba na certa. É? É samba na certa, samba de qualidade. Olha, super joia mesmo. Estamos aqui no Tijuca Restaurante Bar com o chefe Narém fazendo essa delícia. A gente volta semana que vem porque estaremos com o chefe o mês de fevereiro inteirinho. E a gente vai pro estúdio. Cozinha Saudável. Chefe Narém, muitíssimo obrigada. A gente ama ir aí até o Tijuca e fazer essas receitas deliciosas, viu? 5 estrelinhas pra você, ó. Tô me enganando aqui no Conexão. E agora a gente fica por aqui todas as quartas-feiras com vocês, às 2 da tarde, às 10h30 da noite. Eu quero agradecer a Elo Boutique, que me veste agora para os 2 programas, pro Esferas e pro Conexão. Muitíssimo obrigada. Um beijão para vocês aí da loja e para você que tá em casa também, um super beijo e até quarta-feira que vem. Conexão Saúde. Apoio Cultural, Suculife, Laranja da Fazenda, H Saúde, seu plano, seu hospital.